Ela entrou só para limpar, mas ficou sem palavras. O milionário a observa com um olhar inesperado. Ao ouvir sobre o quarto, ele sorri com intenção e diz: "Você ainda nem viu a parte principal. O que você acha que vai acontecer nessa história?" Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. Se essa história emocionou você, sendo ouvinte premium, há romances ainda mais profundos, intensos e secretos. São histórias que só os membros mais íntimos conhecem. Clique em Seja Membro agora e ouça as melhores histórias exclusivas com preço acessível. O som estridente do despertador cortou o silêncio das 4:30 da manhã no pequeno apartamento de 2 cômodos em Heliópolis, na periferia de São Paulo. Joana Ferreira tateou com a mão direita até encontrar o celular e desligá-lo, antes que acordasse as crianças que dormiam no mesmo quarto. Seus olhos, ainda pesados pelo cansaço da noite mal dormida, fitaram o teto descascado por alguns segundos, antes de reunir as forças necessárias para levantar. Ela sabia que não podia se dar ao luxo de mais 5 minutos na cama. Com movimentos silenciosos, Joana levantou-se e olhou com ternura para os filhos que dormiam. Pedro, de 12 anos, abraçava a irmã menor, Aninha, de apenas 7. Cobriu-os melhor com o cobertor fino antes de seguir para o banheiro. O chuveiro, mal aquecido, deixava escapar água morna suficiente apenas para um banho rápido. Enquanto se banhava, cantarolava baixinho uma melodia que havia composto dias antes, sentindo a música aliviar o peso das responsabilidades que carregava sozinha desde que o marido partira sem deixar rastros, 3 anos atrás. A música sempre fora seu refúgio. Quando criança, cantava no coral da igreja do bairro e sonhava em ser cantora profissional. Sua voz doce e potente chamava a atenção de todos, mas a vida tinha outros planos. A gravidez precoce, o casamento às pressas e a necessidade de trabalhar para sustentar a família empurraram o sonho para um canto distante de sua mente, onde permanecia adormecido, mas nunca completamente esquecido. Às 5 horas, Joana já estava pronta, com o uniforme azul claro impecavelmente passado. Deixou o café da manhã preparado para os filhos, com bilhetes carinhosos e instruções detalhadas para o dia. A vizinha, Dona Neuza, viria em breve para acompanhá-los até a escola. Joana pegou sua bolsa surrada, trancou a porta do apartamento e saiu para enfrentar o primeiro dos 3 ônibus que precisaria tomar para chegar ao condomínio Jardins de São Paulo, no bairro do Morumbi. O condomínio era um complexo de 3 torres de vidro e aço, que se erguiam imponentes contra o céu paulistano. Ali residiam empresários, artistas famosos e herdeiros de fortunas. Joana trabalhava como faxineira em 2 das coberturas da Torre IP, a mais luxuosa das 3. A disparidade entre as realidades era tão gritante que às vezes parecia a ela que cruzava não apenas a cidade, mas dimensões completamente diferentes. Após se identificar na portaria e trocar algumas palavras com seu Juvenal, o porteiro simpático que sempre guardava um pedaço de bolo para ela, Joana subiu ao 30º andar da Torre IP. Sua primeira parada seria no apartamento 3002, onde morava a família Mendonça, um casal jovem sempre viajando e seus 3 cachorros de raça. Em seguida, seguiria para o apartamento 3001, a cobertura duplex onde vivia Rafael Almeida, um empresário recluso que raramente estava presente durante suas faxinas. Rafael Almeida era dono de uma das maiores galerias de arte do país e investidor de sucesso em startups de tecnologia. Aos 40 anos, acumulara uma fortuna considerável que lhe permitia viver cercado de luxo e arte. Sua cobertura era um verdadeiro museu particular, repleto de obras de artistas consagrados e emergentes. No entanto, apesar de toda a beleza que o cercava, Rafael vivia em uma solidão autoimposta, raramente recebendo visitas ou saindo para eventos sociais. Naquela manhã, contrariando sua rotina habitual, Rafael estava em casa. Havia passado a noite em claro, trabalhando em uma proposta de aquisição de uma galeria tradicional no Rio de Janeiro.
Sentado em seu escritório, com a vista panorâmica da cidade poluída à sua frente, ele massageava as têmporas, tentando aliviar a dor de cabeça que o atormentava. O som suave da campainha, anunciando a chegada de Joana, o tirou de seus pensamentos. Ele consultou o relógio. 7:30 da manhã, pontualmente como sempre. Hesitou por um momento, considerando se deveria se recolher ao quarto para evitar o contato social, mas algo o fez permanecer ali. Talvez o cansaço, talvez a solidão que começava a pesar mais do que gostaria de admitir. Joana entrou no apartamento, usando sua chave como de costume. Surpreendeu-se ao ver luz no escritório. Normalmente o lugar estava vazio àquela hora. Bom dia, seu Rafael. Desculpe, não. Sabia que o senhor estava em casa. Se preferir, posso voltar mais tarde, disse ela, parando na porta do escritório com as mãos cruzadas à frente do corpo. Rafael virou-se na cadeira e por um momento ficou em silêncio, observando a mulher. Em 3 anos de serviço, esta era talvez a 5ª vez que se encontravam. Ele notou os traços de cansaço no rosto dela, mas também uma dignidade e uma força que contrastavam com a fragilidade de sua posição social. Bom dia, Joana. Não. Precisa mudar sua rotina. Pode trabalhar normalmente, não vou atrapalhar, respondeu ele com uma formalidade distante. Joana assentiu e foi buscar seus materiais de limpeza. Começou pela sala de estar, um espaço amplo com janelas do chão ao teto, mobiliado com peças de design assinadas e decorado com esculturas e quadros que ela admirava secretamente, imaginando as histórias por trás de cada obra. Enquanto limpava, cantarolava baixinho, quase inconscientemente, uma melodia suave e melancólica. Sua voz, mesmo contida, preenchia o ambiente com uma riqueza emocional rara. Do outro lado do apartamento, Rafael, que havia se dirigido à cozinha para buscar café, parou no corredor, atraído pela música. Ficou ali, escondido pela parede, ouvindo aquela voz que parecia deslocada naquele cenário. Era crua demais, verdadeira demais para o mundo artificial em que vivia. Joana, alheia à presença de Rafael, continuou cantando enquanto se aproximava de uma escultura abstrata em mármore negro que ocupava o centro da sala. A peça, uma forma sinuosa que parecia flutuar apesar de seu peso, sempre a intrigara. Sem pensar, estendeu a mão e tocou a superfície polida da escultura, sentindo sua textura fria sob os dedos. É uma Camille Claudel original. A voz de Rafael a sobressaltou, fazendo-a recuar rapidamente. Me desculpe, eu não devia ter tocado, ela disse constrangida. Não tem problema, respondeu ele se aproximando. A arte existe para ser sentida, não apenas observada à distância. O toque faz parte da experiência. Joana olhou para ele, surpresa com a resposta. Era a primeira vez que conversavam além das formalidades necessárias. É muito bonita, ela comentou timidamente. Parece que está em movimento, mesmo sendo feita de pedra. Rafael a observou com curiosidade renovada. Exatamente. É isso que torna Claudel especial. Ela captava a essência do movimento, a vida dentro da matéria inerte. Ele fez uma pausa. Você gosta de arte? Nunca tive muito contato, Joana respondeu honestamente, mas gosto do que sinto quando olho para algumas dessas peças aqui. É como se contassem histórias. E você, que histórias conta quando canta? A pergunta pegou Joana desprevenida. O senhor me ouviu cantando? Ela sentiu as bochechas queimarem de vergonha. Ouvi. E me perguntei por que alguém com uma voz como a sua está limpando meu apartamento em vez de estar em um palco. O comentário, apesar de direto, não continha malícia ou condescendência. Havia uma genuína curiosidade nas palavras de Rafael, talvez até uma admiração velada. Joana não soube como responder. Sua vida, suas escolhas, seus sacrifícios. Como explicar tudo isso a um homem que provavelmente nunca precisou escolher entre um sonho e a sobrevivência? A vida nem sempre nos leva para onde gostaríamos de ir, seu Rafael. Ela finalmente respondeu, voltando à tarefa de limpar. Às vezes temos que seguir o caminho que nos é possível. Rafael continuou a observá-la por alguns instantes, intrigado com aquela resposta que carregava uma sabedoria que ele,
com todo o seu dinheiro e educação, parecia não possuir. Naquele momento, algo sutil mudou entre eles. Um primeiro fio invisível de conexão se estabeleceu, ligando dois mundos que até então pareciam irremediavelmente separados. Nos dias que se seguiram ao breve encontro, Rafael se viu pensando constantemente na faxineira com voz de anjo. Havia algo nela que o intrigava, uma dignidade silenciosa que contrastava com tudo o que ele conhecia. Habituado a lidar com pessoas que se aproximavam por interesse, a sinceridade de Joana representava um sopro de ar fresco em sua vida estagnada. Na quinta-feira seguinte, Rafael ajustou sua agenda para estar em casa durante a faxina. Sentado em seu escritório, fingia trabalhar enquanto aguardava o som da chave na fechadura. Quando Joana chegou, ele esperou alguns minutos antes de aparecer casualmente na sala onde ela organizava os livros de sua biblioteca particular. "Bom dia, Joana", cumprimentou tentando soar casual. "Bom dia, seu Rafael", ela respondeu com um leve sobressalto. "Precisa que eu deixe esse cômodo para depois?" Não. Na verdade, estava pensando se você aceitaria um café. Acabei de fazer." A proposta pegou Joana de surpresa. Em 3 anos trabalhando em casas de luxo, jamais havia sido convidada para sentar-se à mesa com os patrões. Seu instinto inicial foi recusar, mas havia algo no olhar de Rafael, uma vulnerabilidade inesperada, que a fez hesitar. "Agradeço o convite, mas tenho muito trabalho pela frente", respondeu ela diplomaticamente. "Claro, entendo", Rafael assentiu, disfarçando o desapontamento. "Talvez outra hora." Ele se virou para sair, mas parou ao ouvir a voz dela novamente. "Mas talvez eu possa aceitar um café rápido se não for incomodar." Rafael sorriu discretamente antes de se virar. "Não é incômodo nenhum." Na cozinha impecável, com eletrodomésticos de aço escovado e bancadas de mármore negro, Joana se sentou desconfortavelmente na ponta de uma cadeira alta, como se estivesse pronta para levantar a qualquer momento. Rafael serviu café em xícaras de porcelana fina e colocou na mesa algumas torradas e geleias artesanais. "Você sempre canta enquanto trabalha?", perguntou ele, quebrando o silêncio inicial. Joana enrubesceu levemente. "Às vezes nem percebo que estou cantando. É um hábito antigo. Você estudou música, né? Cantava no coral da igreja quando criança. O maestro dizia que eu tinha potencial. Chegou a me oferecer aulas particulares, mas..." Ela fez uma pausa, bebericando o café para ganhar tempo. A vida tomou outro rumo. Rafael assentiu, sentindo que havia um universo inteiro de histórias, não contadas naquela simples frase. "E seus filhos? Falou que tem 2, certo?" Joana se surpreendeu por ele lembrar dessa informação que provavelmente havia mencionado de passagem em alguma conversa anterior. "Sim, Pedro e Aninha. Ele tem 12 e ela 7. São boas crianças, estudiosas. Deve ser difícil criar 2. Filho sozinha em São Paulo." "A gente se vira", ela respondeu com um sorriso contido, mas orgulhoso. "Pedro já me ajuda cuidando da irmã quando estou trabalhando e temos bons vizinhos." A conversa fluiu com surpreendente naturalidade, apesar do abismo social que os separava. Rafael descobriu que Joana trabalhava em 3 lugares diferentes. Além do condomínio, fazia faxinas em uma academia no Itaim e, aos finais de semana, vendia doces caseiros em uma feira na Lapa. Soube também que ela sonhava em proporcionar uma educação melhor para os filhos e que nas raras horas livres compunha canções que nunca mostrara a ninguém. Joana, por sua vez, ficou sabendo que Rafael havia perdido os pais em um acidente há 6 anos e que desde então mergulhara no trabalho. Descobriu que, apesar de todo o sucesso financeiro, ele raramente sentia satisfação genuína e que sua paixão por arte era uma forma de preencher um vazio crescente em sua vida. "Você já pensou em mostrar suas composições para alguém da área musical?", perguntou Rafael quando Joana mencionou que havia composto mais de 30 canções ao longo dos anos. Ela balançou a cabeça, sorrindo com uma mistura de resignação e tristeza. "Isso é sonho de menina, seu Rafael. Agora tenho responsabilidades maiores." "Os sonhos não têm prazo de validade, Joana.
Talvez não para quem pode se dar ao luxo de sonhar, ela respondeu sem amargura, apenas constatando um fato. Olhou para o relógio e levantou-se rapidamente. Preciso voltar ao trabalho se quiser terminar no horário. Rafael não insistiu. Aquele breve momento de conexão havia sido suficiente por hora. Ele sabia que precisava ir devagar se quisesse, quebrar as barreiras invisíveis que os separavam. Nas semanas seguintes, os cafés da manhã tornaram-se um ritual silenciosamente acordado entre eles. 30 minutos de conversa antes que Joana iniciasse suas tarefas. A cada encontro, as histórias se aprofundavam e a confiança crescia. Rafael começou a deixar partituras de músicas clássicas estrategicamente colocadas pela casa, notando como Joana as examinava com curiosidade durante a limpeza. Em uma manhã particularmente chuvosa, quando o céu de São Paulo parecia dissolver-se em água, Rafael chegou em casa encharcado após uma reunião. Encontrou Joana na sala de música, parada diante do piano de cauda, olhando para o instrumento com uma expressão quase reverente. "Você toca?" perguntou ele, fazendo-a virar-se rapidamente. "Não, nunca tive oportunidade de aprender", ela respondeu constrangida por ter sido pega em um momento de devaneio. Rafael se aproximou, deixando gotas d'água pelo caminho. "Mas canta e compõe. São coisas diferentes." Nem tanto. Ele abriu a tampa do piano e sentou-se no banco. "Gostaria de ouvir uma de suas composições algum dia." Joana desviou o olhar, subitamente consciente da intimidade daquele pedido. Suas canções eram como páginas de um diário que nunca mostrara a ninguém. "Não são nada demais", esquivou-se. "Coisas simples, sem refinamento. Às vezes, a simplicidade carrega mais verdade que o rebuscado." Rafael tocou algumas notas, suaves no piano. "A música é uma linguagem universal, Joana. Ela não distingue classes sociais ou níveis de educação formal. Ela fala diretamente à alma." Algo na maneira como ele disse aquilo, sem condescendência, com genuíno respeito, fez com que Joana baixasse um pouco suas defesas. "Talvez um dia", murmurou. Aquele talvez foi suficiente para Rafael. Ele estava aprendendo a ter paciência, uma virtude que o mundo dos negócios nunca lhe ensinara. Na semana seguinte, Joana chegou para trabalhar e encontrou um pequeno gravador digital sobre a mesa da cozinha, junto com um bilhete escrito à mão. "Para quando estiver pronta, R." Ela guardou o aparelho na bolsa, tocada pelo gesto, mas ainda insegura. A ideia de compartilhar suas composições, de expor aquela parte tão íntima de si mesma, a aterrorizava e atraía ao mesmo tempo. 2 dias depois, Rafael encontrou o gravador de volta sobre sua mesa de trabalho. Sentiu uma pontada de decepção, pensando que Joana havia recusado seu presente. Mas ao ligar o aparelho, descobriu uma gravação. Com o coração acelerado, apertou o play. A voz de Joana preencheu o ambiente, inicialmente hesitante, depois ganhando confiança. Era uma canção simples, com uma melodia que parecia flutuar entre a melancolia e a esperança. A letra falava sobre sonhos adormecidos e o desejo de liberdade. Não havia acompanhamento instrumental, apenas a pureza cristalina daquela voz que carregava anos de emoções contidas. Rafael fechou os olhos, deixando-se envolver pela música. Havia ali um talento bruto, sem polimento, mas de uma autenticidade arrebatadora. Quando a canção terminou, ele permaneceu imóvel por alguns momentos, processando o que acabara de ouvir. Então, com uma determinação súbita, pegou o telefone e fez uma ligação. "Marcelo, é o Rafael, preciso de um favor seu." Fez uma pausa, olhando para o gravador em sua mão. "Lembra que você me disse que estava procurando novos talentos para aquele projeto social de música? Acho que encontrei alguém que vai te interessar." Após desligar, Rafael ficou contemplando a cidade pela janela de seu apartamento. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se verdadeiramente animado com algo. A ideia de poder ajudar Joana a dar voz ao seu talento despertava nele uma satisfação diferente de tudo o que já experimentara em sua carreira de empresário e colecionador de arte. No entanto, um receio o acompanhava. Como abordar o assunto sem que parecesse caridade? Ou pior, um abuso de poder?
como oferecer uma oportunidade sem diminuir a dignidade daquela mulher que, em tão pouco tempo, havia conquistado seu respeito e admiração. Rafael sabia que precisava ser cuidadoso. O que estava em jogo não era apenas um possível talento musical, mas a delicada confiança que começava a florescer entre eles. Uma confiança que, surpreendentemente, ele já não queria perder. Enquanto que isso em um ônibus lotado voltando para casa após um longo dia de trabalho, Joana alternava entre o arrependimento e o alívio por ter deixado a gravação para Rafael. Perguntava-se se havia cometido um erro, se havia cruzado uma linha invisível que mudaria para sempre a dinâmica entre eles. Mas, ao mesmo tempo, sentia uma leveza incomum, como se um peso tivesse sido parcialmente removido de seus ombros. Pela primeira vez em anos, havia dado voz àquilo que mantinha escondido dentro de si. O que ela não sabia era que aquela simples gravação seria o primeiro passo em uma jornada que transformaria sua vida e a de Rafael de maneiras que nenhum dos dois poderia imaginar. A semana transcorreu em um silêncio estranho entre Joana e Rafael. Ela continuou indo trabalhar na cobertura, mas os encontros casualizados que haviam se tornado frequentes pareciam agora cuidadosamente evitados. Rafael marcou reuniões fora de casa nas manhãs em que Joana estaria presente, e ela, por sua vez, concluía suas tarefas com eficiência metódica, sem pausar para contemplar as obras de arte ou cantarolar como costumava fazer. A gravação pairava entre eles como um segredo compartilhado que nenhum dos dois sabia como abordar. Joana se arrependia a cada dia, imaginando que Rafael provavelmente havia achado sua música simplória e estava agora constrangido por não saber como dizer isso a ela. Rafael, por outro lado, aguardava ansiosamente a resposta de seu amigo Marcelo Vasconcelos, produtor musical e coordenador de um projeto que dava oportunidades a talentos das periferias de São Paulo. Na quinta-feira, o telefone de Rafael tocou enquanto ele almoçava em um restaurante nos Jardins. Era Marcelo. "Rafa, aquela gravação que você me mandou. De onde você tirou essa mulher?" Rafael sorriu, sentindo uma onda de satisfação. "Ela trabalha no meu apartamento, faxineira." "Você está brincando." Marcelo soou genuinamente surpreso. "Essa voz é incrível, crua, precisa de técnica. Claro, mas há algo ali. Uma autenticidade que não se ensina, quero conhecê-la." "Esse é o problema." Rafael baixou a voz, apesar de estar em uma mesa isolada. "Ela não sabe que te enviei a gravação. Na verdade, acho que já está arrependida de ter me deixado ouvi-la." "Entendo." Marcelo fez uma pausa. "Olha, estamos organizando um evento beneficente para o Instituto na próxima semana. Por que não a traz como sua convidada? Seria uma abordagem menos direta. Ela nem precisa saber que ouvi a gravação ainda." Rafael considerou a ideia. Um evento público seria menos intimidador que uma reunião particular e daria a Joana a chance de conhecer o projeto sem sentir-se pressionada. "Pode funcionar", concordou. "Envie-me os detalhes e verei o que posso fazer." Ao retornar ao apartamento no final da tarde, Rafael encontrou tudo impecavelmente limpo, como sempre. Sobre a mesa da cozinha, um bilhete escrito à mão com a caligrafia cuidadosa de Joana. "Adiantei o serviço de hoje. Semana que vem voltarei no horário normal." "Obrigada, Jota." Ele suspirou, percebendo que ela estava claramente tentando evitá-lo. Decidiu que era hora de ser mais direto. Pegou o telefone e, após um momento de hesitação, enviou uma mensagem para o número que tinha registrado para emergências. "Joana, gostaria de conversar sobre sua música. Você tem um talento extraordinário. Por favor, não se afaste por vergonha ou receio. Podemos nos encontrar amanhã. Rafael." Do outro lado da cidade, no pequeno apartamento em Heliópolis, Joana olhava fixamente para a mensagem em seu celular antigo, o coração acelerado. Seus filhos brincavam na sala enquanto ela preparava o jantar com ingredientes cuidadosamente racionados para durar até o final do mês. "Mãe, tudo bem?" Pedro perguntou, notando sua expressão preocupada. "Tudo ótimo, filho." Ela forçou um sorriso, guardando o celular no bolso. "Só pensando nas contas do mês."
Mas não eram as contas que ocupavam sua mente naquele momento. Era a mensagem de Rafael e, mais que isso, a súbita realização de que algo estava mudando em sua vida, algo que ela não conseguia controlar. Parte dela queria recuar, voltar à segurança do anonimato, da invisibilidade social que, apesar de dolorosa, era familiar. Outra parte, porém, uma parte que estivera adormecida por muito tempo, ansiava por responder àquele chamado. Após colocar as crianças para dormir, Joana sentou-se na pequena varanda do apartamento, olhando para as luzes da cidade que se estendiam até onde a vista alcançava. Tantas vidas, tantas histórias, tantos sonhos, realizados e frustrados. Pegou o celular e, após vários minutos contemplando o que dizer, finalmente respondeu. Senhor Rafael, agradeço suas palavras gentis. Podemos conversar amanhã após meu expediente na academia por volta das 17 horas. Joana. Na manhã seguinte, Rafael acordou cedo, uma raridade para ele nos finais de semana. Havia algo diferente no ar, uma expectativa, uma possibilidade que o energizava. Passou o dia inquieto, reorganizando sua coleção de discos de vinil e ocasionalmente tocando piano, algo que não fazia há semanas. Às 5 da tarde a campainha tocou. Rafael respirou fundo antes de atender. Joana estava parada à porta, vestindo jeans simples e uma blusa azul clara, roupas casuais que ele nunca a vira usar, acostumado que estava ao uniforme de trabalho. Seus cabelos negros, normalmente, presos em um coque prático, caíam soltos pelos ombros. Parecia mais jovem, mais vulnerável, mas também mais autêntica. Entre, por favor, ele convidou, tentando disfarçar o nervosismo. Joana entrou, visivelmente desconfortável por estar ali como convidada e não como funcionária. Rafael a conduziu à sala de estar, onde havia preparado café e alguns biscoitos em uma bandeja sobre a mesa de centro. Obrigada por vir, começou ele, depois que ambos se sentaram. Primeiro, quero me desculpar se fui invasivo de alguma forma. Não. Foi, ela respondeu rapidamente. Eu quem deixei a gravação, só não esperava... Sua voz falhou. Não esperava que eu gostasse tanto? Rafael completou, sorrindo. Joana assentiu, olhando para as próprias mãos. É algo muito pessoal. Nunca mostrei para ninguém antes. E é por isso mesmo que é tão especial, Joana. Sua música tem alma, tem verdade. É algo raro hoje, em dia. Ela finalmente ergueu os olhos, permitindo-se um pequeno sorriso. Obrigada. Rafael se inclinou ligeiramente para a frente. Tenho uma proposta para você. Um amigo meu, Marcelo Vasconcelos, coordena um projeto chamado Vozes da Cidade. Eles descobrem e desenvolvem talentos musicais em comunidades periféricas, oferecendo formação, espaço para apresentações e até gravações profissionais. O olhar de Joana se transformou em alarme. Você mostrou minha gravação para outra pessoa? Sim, Rafael admitiu, decidindo que a honestidade era o melhor caminho, e ele ficou impressionado, realmente impressionado. Joana levantou-se, abruptamente, a expressão fechada. Não tinha esse direito. Eu sei. Rafael também se levantou. Foi presunçoso da minha parte e peço desculpas. Mas, Joana, por favor, pense na oportunidade. Este projeto pode ser exatamente o que você precisa para dar voz ao seu talento. Minha vida não é um projeto de caridade, Sr. Rafael, ela disse, a voz firme apesar da emoção contida. Tenho orgulho do que sou e do que faço. E deveria ter mesmo, ele respondeu com sinceridade. Não se trata de caridade. Trata-se de reconhecer um talento genuíno que merece ser ouvido. Um silêncio tenso se estabeleceu entre eles. Rafael podia ver o conflito no rosto de Joana, o desejo lutando contra o medo, o sonho contra a praticidade. Na próxima sexta-feira, haverá um evento beneficente para o Instituto, ele disse finalmente. Um coquetel seguido de apresentações musicais de alguns artistas do projeto. Gostaria que você me acompanhasse, apenas como convidada, sem compromisso, sem pressão, apenas para conhecer o trabalho. Joana hesitou, ainda visivelmente desconfortável. Não tenho roupa adequada para esse tipo de evento. Isso é o de menos, Rafael deu de ombros tentando parecer casual.
O importante é que você esteja lá. Conheça as pessoas, veja por si mesma do que se trata. Por que está fazendo isso? Ela perguntou subitamente. Por que se importa? A pergunta pegou Rafael desprevenido. Porque de fato ele estava tão empenhado em ajudar aquela mulher que mal conhecia. Havia algo além da admiração por seu talento musical, algo que ele mesmo não conseguia nomear completamente. Porque quando ouvi sua voz, senti algo que não sentia há muito tempo, respondeu com sinceridade. Uma conexão com algo real, algo verdadeiro. E talvez... Ele hesitou, buscando as palavras certas. Talvez eu precise disso tanto quanto você precisa de uma oportunidade. A resposta pareceu desarmar Joana. Seu olhar suavizou-se e ela voltou a sentar-se lentamente. Tenho medo, admitiu em voz baixa. Medo de sonhar de novo e me machucar. Medo de me expor e não ser boa o suficiente. Medo de começar algo que não poderei terminar porque tenho 2 filhos que dependem de mim. Rafael sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. O medo é natural, mas não deixe que ele defina seus limites, Joana. Você merece mais do que isso. Ela ficou em silêncio por um longo momento, como se travasse uma batalha interna. Finalmente, com um suspiro profundo, assentiu quase imperceptivelmente. Vou pensar no assunto. Rafael sorriu, sabendo que aquilo era uma vitória, por menor que fosse. É tudo o que peço. Joana levantou-se para ir embora, mas parou na porta da sala. E quanto ao vestido? Tenho uma amiga estilista que poderia ajudar, Rafael sugeriu cautelosamente. Apenas se você quiser, claro. Ela considerou a oferta por um momento, dividida entre o orgulho e o pragmatismo. Talvez seja uma boa ideia, concedeu finalmente. Mas pagarei pelo aluguel quando puder. Rafael assentiu, respeitando sua necessidade de manter a dignidade. Combinado. Após a saída de Joana, Rafael permaneceu sentado por um longo tempo, refletindo sobre a conversa. Havia algo naquela mulher que o fascinava. Não apenas seu talento musical, mas sua força, sua integridade, sua capacidade de manter a dignidade em circunstâncias que teriam quebrado muitos outros. Ao lado dela, sentia-se simultaneamente privilegiado e empobrecido. Todo o seu dinheiro, todo o seu sucesso nos negócios parecia de repente vazio quando comparado à riqueza emocional que Joana carregava consigo. Na segunda-feira seguinte, Rafael recebeu uma mensagem curta. Aceito o convite para sexta-feira. Obrigada, Joana. Um sorriso involuntário se formou em seus lábios. Ele sabia que aquela simples mensagem representava um enorme passo para ela, uma aposta arriscada em um sonho há muito adormecido. E de alguma forma, sentia que também era um novo começo para ele mesmo, uma oportunidade de usar sua posição e recursos para algo genuinamente significativo. O que Rafael não sabia, enquanto planejava entusiasticamente os detalhes para o evento, era que aquela decisão marcaria apenas o início de uma série de mudanças que afetariam profundamente a vida de ambos, entrelaçando seus destinos de maneiras que nenhum dos dois poderia prever. A semana passou em um turbilhão para Joana. Entre seus 3 empregos, os cuidados com os filhos e os preparativos para o evento, mal teve tempo para processar a decisão que havia tomado. Na quarta-feira, conheceu Patrícia Mendonça, a amiga estilista de Rafael, que a recebeu em seu ateliê no Bom Retiro com uma cordialidade que a surpreendeu. Rafael me contou sobre você, disse Patrícia, uma mulher de 40 e poucos anos, com olhos vivos e cabelos pintados de um vermelho vibrante. Disse que tem uma voz incrível. Ele exagera, Joana respondeu corando ligeiramente. Apenas canto por prazer. Os maiores talentos geralmente começam assim. Patrícia sorriu, circundando Joana com um olhar analítico. Vamos encontrar algo que destaque sua beleza natural, sem fazer você se sentir como se estivesse fantasiada. Após experimentar diversos modelos, decidiram-se por um vestido azul marinho de corte simples, mas elegante, que valorizava a silhueta de Joana sem ser ostensivo. Quando ela se olhou no espelho, mal reconheceu a mulher que a encarava de volta. Não era a faxineira cansada nem a mãe sobrecarregada,
mas uma versão dela mesma que parecia ter emergido de algum universo paralelo onde seus sonhos não haviam sido interrompidos. Você está deslumbrante, Patrícia declarou com satisfação profissional. Rafael não vai acreditar quando te ver. A menção ao nome dele provocou uma sensação estranha em Joana. Um misto de gratidão, ansiedade e algo mais que ela não conseguia definir. Durante toda a semana, pensara em desistir do evento inúmeras vezes. O medo do desconhecido, a insegurança sobre estar em um ambiente tão diferente do seu, a preocupação com o que as pessoas pensariam, tudo isso a atormentava. Mas cada vez que considerava recuar, lembrava-se da expressão de Rafael ao falar sobre sua música, da sinceridade em seus olhos quando disse que sua voz o havia tocado. Na noite de sexta-feira, enquanto se preparava no pequeno banheiro de seu apartamento, Joana olhou para os filhos que a observavam com admiração. "Mãe, você está parecendo uma princesa!" exclamou Aninha, os olhos brilhando. "Você vai cantar nessa festa, mãe?" perguntou Pedro, que aos 12 anos já começava a entender o talento da mãe. "Não, filho, vou apenas conhecer pessoas que trabalham com música", ela respondeu, ajustando nervosamente o colar simples que havia escolhido para complementar o vestido. Devia cantar, ele insistiu com a sinceridade típica da idade. "Você canta melhor que todo mundo na TV." Joana sorriu, tocada pela confiança inabalável do filho. "Obrigada, meu amor. Agora sejam bonzinhos com a dona Neuza, sim? Mamãe não vai demorar muito." A campainha tocou exatamente às 8 horas. Rafael havia insistido em buscá-la pessoalmente, recusando-se a enviar um motorista, como seria seu costume. Quando Joana abriu a porta, ele permaneceu momentaneamente sem palavras. A transformação não estava apenas nas roupas ou no cabelo cuidadosamente arrumado, mas na postura, na confiança sutil que ela exibia, mesmo em sua evidente nervosidade. "Você está linda", ele disse finalmente com uma admiração genuína que fez Joana corar. "Obrigada", ela respondeu, ajustando a pequena bolsa de mão que Patrícia havia insistido que ela aceitasse como presente. "Você também está muito elegante." No carro a caminho do evento, conversaram sobre assuntos leves, o tempo, os filhos de Joana, a exposição de arte que Rafael estava organizando para o mês seguinte. Era como se ambos evitassem tocar no verdadeiro propósito daquela noite, no potencial que ela carregava para mudar tudo. O Instituto Vozes da Cidade ocupava um antigo casarão restaurado no bairro da Liberdade. Ao entrar no local decorado com luzes suaves e arranjos florais elegantes, Joana sentiu o coração acelerar. O salão já estava repleto de pessoas bem vestidas que conversavam animadamente, taças de champanhe em mãos. Instintivamente, deu um passo para trás. "Está tudo bem?" Rafael perguntou baixinho, notando sua hesitação. "Acho que cometi um erro", ela murmurou. "Não pertenço a este lugar." Rafael segurou delicadamente seu braço, impedindo-a de recuar mais. "Você pertence a qualquer lugar que escolher estar, Joana. A música não conhece barreiras sociais, lembra? E todos aqui estão unidos por uma causa: dar voz a talentos que de outra forma não seriam ouvidos." Antes que ela pudesse responder, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e sorriso caloroso se aproximou. "Rafael, finalmente você chegou. Estávamos apostando se você apareceria mesmo ou mandaria uma daquelas suas desculpas de última hora." "Marcelo, você me conhece bem demais." Rafael sorriu, apertando a mão do amigo antes de se voltar para Joana. "Esta é Joana Ferreira, a pessoa de quem lhe falei." Os olhos de Marcelo se iluminaram com interesse genuíno ao estender a mão para Joana. "É um imenso prazer conhecê-la, Joana." Rafael ficou tão impressionado com seu talento que não parou de falar sobre você. Joana apertou a mão dele, sentindo-se simultaneamente lisonjeada e exposta. "O prazer é meu, Sr. Vasconcelos. Rafael me contou sobre o trabalho incrível que vocês fazem aqui. Por favor, me chame de Marcelo. E espero que esta noite você possa ver esse trabalho em primeira mão. Temos apresentações de alguns de nossos artistas programadas para daqui a pouco." À medida que a noite avançava, Joana foi gradualmente se sentindo mais à vontade. Marcelo já apresentou a diversos membros do projeto.
professores de música, produtores e jovens artistas que haviam encontrado uma plataforma para seu talento através do Instituto. Para sua surpresa, ninguém pareceu julgá-la por sua origem humilde ou tratá-la com condescendência. Ao contrário, quando souberam que ela compunha suas próprias canções, demonstraram interesse genuíno. Rafael permaneceu por perto, mas deu a Joana espaço para interagir por conta própria, intervindo apenas quando percebia que ela se sentia desconfortável. Havia um cuidado em suas ações, um respeito pelo processo que ela estava vivenciando que a tocava profundamente. Quando as apresentações musicais começaram, Joana se viu completamente absorta. Um jovem rapper da periferia, Su apresentou versos poderosos sobre a realidade das comunidades. Uma adolescente de apenas 15 anos encantou a todos com sua interpretação de uma canção tradicional nordestina. Um grupo de percussão formado por crianças de um abrigo demonstrou técnica e entusiasmo impressionantes. "O que achou?" Rafael perguntou durante um intervalo, enquanto serviam-se de canapés em uma mesa lateral. "É incrível", Joana respondeu, com sinceridade. "Eles são tão talentosos, tão autênticos, e a forma como o projeto os apoia sem tentar transformá-los em algo que não são... Esse é exatamente o espírito do Instituto", Marcelo comentou, juntando-se a eles. "Não queremos criar produtos comerciais. Queremos revelar artistas verdadeiros." A conversa foi interrompida quando uma jovem mulher subiu ao pequeno palco. "Senhoras e senhores, agradecemos sua presença nesta noite especial. Como parte da tradição de nossos eventos, sempre convidamos alguém da plateia para compartilhar seu talento conosco. Afinal, nunca sabemos onde encontraremos a próxima grande voz da cidade." Joana sentiu o sangue gelar nas veias quando viu Marcelo erguer a mão e fazer um sinal para a apresentadora. "Esta noite", continuou a jovem, "temos o prazer de convidar alguém muito especial. Joana Ferreira, você poderia nos dar a honra?" O salão irrompeu em aplausos educados, enquanto Joana permanecia paralisada, olhando para Rafael com uma expressão de traição. "Você planejou isso?" sussurrou acusadoramente. "Não, juro que não", ele respondeu, parecendo tão surpreso quanto ela. "Deve ter sido ideia do Marcelo." "Não posso fazer isso", ela murmurou, sentindo o pânico crescer. "Não estou preparada." Rafael segurou, suas mãos geladas entre as suas. "Joana, olhe para mim. Você pode sim. Sua música merece ser ouvida. Mas se realmente não quiser, eu intervenho e explico que houve um mal-entendido." Algo na maneira como ele disse aquilo, a mistura de confiança em seu talento e respeito por sua decisão, fez com que Joana respirasse fundo. Os aplausos continuavam, agora acompanhados de olhares curiosos em sua direção. "Tudo bem", ela disse finalmente, mais para si mesma que para Rafael. "Vou fazer isso." Com passos hesitantes, Joana se dirigiu ao palco. Suas pernas tremiam e ela tinha certeza de que todos podiam ouvir seu coração batendo descompassadamente. Ao subir no pequeno estrado, a luz dos holofotes a cegou momentaneamente. "Uá." "Noite", sua voz saiu trêmula ao microfone. "Eu não esperava por isso." Algumas risadas gentis ecoaram pelo salão. "Vou cantar algo que compus há algum tempo. Chama-se Sonhos Adiados." Um silêncio respeitoso caiu sobre a plateia. Joana fechou os olhos por um momento, buscando coragem nas profundezas de sua alma. Então, sem acompanhamento, começou a cantar. Sua voz, inicialmente hesitante, logo ganhou força e confiança. A melodia simples, mas poderosa, preencheu o ambiente, e a letra, sobre sonhos guardados como tesouros e a esperança que persiste mesmo nas circunstâncias mais adversas, parecia tocar algo profundo em cada pessoa presente. Quando chegou ao refrão, Joana abriu os olhos e, por um instante, seu olhar encontrou o de Rafael. Ele a observava com uma expressão que ela nunca havia visto antes, uma mistura de admiração, orgulho e algo mais. Algo que fez seu coração saltar uma batida. Ao terminar a canção, houve um momento de silêncio absoluto, como se ninguém quisesse quebrar o encanto que sua voz havia criado. Então, como uma onda quebrando na praia, os aplausos irromperam. Não educados ou contidos, mas entusiasmados, apaixonados,
alguns acompanhados de exclamações de aprovação e até mesmo lágrimas. Joana desceu do palco com as pernas bambas, recebendo abraços e cumprimentos de pessoas que mal conhecia. Quando finalmente conseguiu voltar para junto de Rafael, ele a olhava com um sorriso que iluminava todo o seu rosto. Isso, ele disse simplesmente, foi um dos momentos mais extraordinários que já presenciei. Antes que Joana pudesse responder, Marcelo se aproximou, os olhos brilhando de excitação. Joana, isso foi... Não tenho palavras. Rafael estava certo sobre você, mas mesmo assim não estava preparado para o que acabei de ouvir. Precisamos conversar sobre seu futuro musical, imediatamente. A noite que começara com tanta apreensão transformou-se em um turbilhão de possibilidades. Enquanto conversava com Marcelo sobre aulas de técnica vocal, possíveis gravações e apresentações futuras, Joana ocasionalmente lançava olhares para Rafael, que se mantinha próximo, um sorriso satisfeito nos lábios. O que começara como um simples convite para um evento beneficente havia se transformado no possível início de uma nova fase em sua vida. E enquanto a noite avançava, entre taças de champanhe e conversas animadas, Joana se permitiu, pela primeira vez em muitos anos, acreditar que talvez, apenas talvez, seus sonhos adiados finalmente tivessem a chance de se realizar. As semanas seguintes à apresentação no Instituto Vozes da cidade trouxeram mudanças significativas à vida de Joana. 2 vezes por semana, após deixar as crianças na escola, ela agora frequentava aulas de técnica vocal com a professora Clarice Oliveira, uma soprano aposentada que trabalhava no projeto. Aos sábados, participava de um workshop de composição musical, onde finalmente aprendia a estruturar formalmente as melodias que sempre criara por intuição. Para viabilizar essa nova rotina, Rafael havia articulado com a administração do condomínio uma readequação do horário de Joana, concentrando sua jornada em 3 dias da semana. Também havia conversado com o gerente da academia onde ela trabalhava, conseguindo uma redução de carga horária sem diminuição de salário, sob o pretexto de um programa de incentivo cultural que sua empresa estaria financiando. A princípio, Joana resistiu a esses arranjos, temendo criar uma relação de dependência. Não quero ser seu projeto de caridade, disse firmemente a Rafael durante uma de suas conversas na cozinha da cobertura. Não é caridade, Joana, ele respondeu com igual firmeza. É investimento, em talento e em potencial, o mesmo que faço, com artistas emergentes na galeria. Essa conversa havia acontecido há quase 1 mês e, desde então, uma rotina confortável se estabelecera entre eles. Nas manhãs em que Joana trabalhava na cobertura, Rafael fazia questão de estar presente. Compartilhavam café, conversavam sobre música, literatura, arte e, cada vez mais, sobre assuntos pessoais. Rafael contava histórias de sua infância privilegiada, mas emocionalmente carente, com pais ausentes que compensavam a falta de tempo com presentes caros. Joana, por sua vez, falava sobre sua juventude na periferia, os sonhos interrompidos, o casamento precipitado com um homem que se revelaria irresponsável e, finalmente, a luta diária para criar 2 filhos sozinha. Gradualmente, sem que percebessem, claramente, a relação entre eles havia se transformado. Não eram mais apenas empregada e patrão, nem apenas amigos. Havia uma intimidade crescente, uma conexão que ambos sentiam, mas que nenhum ousava nomear ou explorar abertamente. Naquela manhã de outubro, enquanto limpava o escritório de Rafael, Joana notou algo incomum sobre a mesa. Várias pastas estavam abertas, documentos espalhados de maneira desorganizada, algo completamente atípico para alguém tão metódico como ele. Sem querer intrometer-se, mas preocupada com a bagunça incomum, organizou os papéis em pilhas, sem ler seu conteúdo. Foi quando Rafael entrou no escritório, o semblante carregado de uma preocupação que não conseguia disfarçar. Desculpe a bagunça, ele disse tentando sorrir. Noite difícil. Está tudo bem? Perguntou Joana, notando as olheiras profundas e o cansaço evidente em seu rosto. Rafael hesitou,
como se considerasse se devia ou não compartilhar o que o afligia. Finalmente, com um suspiro pesado, sentou-se na cadeira atrás da mesa. Na verdade, não. Estou enfrentando alguns problemas financeiros. A revelação surpreendeu Joana. Para ela, Rafael Almeida era a própria personificação da segurança financeira. O homem que vivia em uma cobertura de luxo colecionava arte como quem coleciona selos e nunca parecia se preocupar com dinheiro. Problemas financeiros? Repetiu, incerta se havia entendido corretamente. Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto que ela já havia notado ser típico quando ele estava nervoso. Fiz alguns investimentos arriscados nos últimos anos. A maioria deu certo, o que me deixou confiante demais. Há 6 meses, coloquei uma parte significativa do meu capital em uma startup de tecnologia que parecia promissora. E não deu certo, Joana inferiu, sentando-se na cadeira em frente à mesa. Pior que isso, foi uma fraude elaborada, ele explicou a voz amarga. Os fundadores falsificaram dados, apresentaram protótipos que não funcionavam, criaram uma ilusão perfeita. Quando a farsa veio à tona, o dinheiro já havia desaparecido em contas offshore. Meu Deus, Rafael, Joana murmurou, genuinamente consternada. Quanto você perdeu? O suficiente para comprometer seriamente minha liquidez, ele respondeu, evitando números específicos. A galeria continua sólida, mas está cada vez mais difícil manter este apartamento, a coleção de arte e todos os outros compromissos. Joana entendeu imediatamente que entre esses compromissos estavam o apoio que ele vinha dando a ela e a outros artistas através do Instituto. A culpa a invadiu como uma onda gelada. Você deveria ter me dito antes, ela disse suavemente. Eu não precisava de tanto apoio. Posso voltar ao meu horário normal, procurar outro? Emprego nos dias livres? Não. Rafael a interrompeu com veemência surpreendente. Isso é o último que eu cortaria. Ver você desenvolvendo seu talento tem sido a única coisa genuinamente satisfatória na minha vida ultimamente. Algo. Na maneira como ele disse aquilo, a intensidade em seus olhos, a emoção mal contida em sua voz, fez o coração de Joana acelerar. Por um momento ficaram em silêncio, olhando um para o outro como se realmente se vissem pela primeira vez. Há alguma coisa que possa ser feita? Ela perguntou finalmente, quebrando o momento. Rafael suspirou novamente, voltando à realidade dos problemas financeiros. Estou considerando vender algumas peças da minha coleção de arte. Não é o momento ideal do mercado, mas pode me dar o fôlego necessário até que outros investimentos maturem. As obras que você tanto ama. Joana sabia o quanto cada quadro, cada escultura significava para ele. Não eram apenas ativos financeiros, mas parte de sua identidade, conexões emocionais com momentos de sua vida. Algumas delas, sim, ele confirmou, o olhar vagando pela sala onde diversas obras estavam expostas. É irônico, não? Passei anos acumulando objetos de valor, achando que isso me traria segurança. Agora percebo como tudo é frágil, como tudo pode desaparecer em um instante. Havia uma vulnerabilidade em Rafael naquele momento que Joana nunca havia testemunhado antes. O homem confiante e controlado que conhecera estava momentaneamente ausente, substituído por alguém que parecia perdido, buscando um norte. Você vai superar isso, ela disse com convicção, estendendo instintivamente a mão sobre a mesa para tocar a dele. É inteligente, tem experiência, conhece o mercado. O toque, simples e reconfortante, pareceu surpreender Rafael. Por um instante olhou para suas mãos unidas, como se não compreendesse o que via. Então, lentamente, virou a palma para cima, entrelaçando seus dedos aos dela. Obrigado, disse. Simplesmente, a voz baixa. Aquele momento de conexão, aparentemente trivial, marcou uma mudança sutil na dinâmica entre eles. Pela primeira vez, era Joana quem oferecia apoio, quem mostrava força quando ele se sentia vulnerável. A inversão de papéis, não planejada e completamente natural, equilibrou algo na relação que até então pendia para um lado. Nos dias que se seguiram, Joana se viu pensando constantemente nos problemas de Rafael.
Durante suas aulas no instituto, enquanto cuidava das crianças nos trajetos de ônibus pela cidade, sua mente voltava repetidamente àquela conversa, a expressão desolada em seu rosto, ao toque inesperado de suas mãos. Uma ideia começou a formar-se, inicialmente vaga, depois cada vez mais concreta. Na quinta-feira, após sua aula de técnica vocal, em vez de seguir para a academia, Joana pegou um ônibus para o centro da cidade. Desceu próximo à Praça da República e caminhou determinada até um edifício comercial antigo, mas bem conservado. "Boa tarde", disse a recepcionista. "Gostaria de falar com o Sr. Eduardo Costa." Meia hora depois, sentada em uma sala de reuniões modesta mas elegante, Joana explicava sua ideia a um homem de meia idade, com olhos perspicazes e maneiras gentis. "Entendo sua proposta, Joana", disse Eduardo após ouvi-la atentamente. "Mas preciso ser honesto. É um projeto ambicioso, especialmente considerando que você ainda está começando sua carreira musical formalmente." "Sei disso", ela admitiu. "Mas também sei do meu potencial. E mais importante, acredito neste projeto. Não apenas por mim, mas por todos os talentos que o Instituto tem revelado." Eduardo tamborilou os dedos sobre a mesa, pensativo. "Rafael Almeida é um nome respeitado no meio artístico. Isso certamente ajuda. E o Instituto tem feito um trabalho notável nos últimos anos." Fez uma pausa. "Vou precisar de mais detalhes, um plano estruturado, projeções realistas." "Posso providenciar tudo isso", Joana garantiu com uma confiança que surpreendeu a si mesma, com a ajuda certa. Ao sair do escritório de Eduardo Costa, Joana sentia-se simultaneamente exausta e energizada. O que propusera era ousado, talvez até temerário, mas pela primeira vez em sua vida adulta, estava disposta a arriscar, a sair da zona de conforto da sobrevivência diária para algo maior. No sábado, após o workshop de composição, Joana pediu para conversar com Marcelo, Vasconcelos em particular. Durante quase uma hora, explicou sua ideia, respondeu a perguntas, debateu possibilidades. Ao final, Marcelo a olhava com uma mistura de admiração e cautela. "É uma proposta interessante, Joana. Arriscada, mas com potencial. O mais importante, vem do coração, da experiência vivida, não de alguma fórmula de marketing. Então você acha que pode funcionar?" "Acho que pode, sim. Mas Rafael precisaria estar a bordo e, conhecendo-o como conheço, não sei se aceitaria facilmente." "Por isso preciso da sua ajuda", Joana insistiu. "Ele confia em você, valoriza sua opinião." Marcelo considerou por um momento. "Tudo bem, vamos conversar com ele juntos. Mas, Joana, independentemente do resultado, quero que saiba que estou impressionado com sua iniciativa. Muitos artistas passam anos focados apenas em si mesmos, em suas carreiras individuais. Poucos têm a visão e a generosidade que você está demonstrando." As palavras de Marcelo ficaram ecoando na mente de Joana durante todo o fim de semana. Enquanto preparava o almoço de domingo para os filhos, refletia sobre o caminho que sua vida havia tomado nos últimos meses. Da faxineira invisível à artista em formação, da mulher que lutava diariamente pela sobrevivência à pessoa que agora ousava sonhar, não apenas com seu próprio futuro, mas com o futuro de outros artistas como ela. E no centro dessa transformação, como um catalisador inesperado, estava Rafael, o homem que atravessara as barreiras sociais para reconhecer seu talento, que abrira portas que ela nem sabia que existiam, e que agora, ironicamente, precisava de ajuda para superar seus próprios obstáculos. Na segunda-feira, ao chegar à cobertura para trabalhar, Joana encontrou Rafael na sala de música, tocando piano. A melodia era melancólica, quase dolorosa em sua beleza. Ela ficou parada à porta, não querendo interromper, deixando-se envolver pela música que parecia expressar tudo o que ele não conseguia dizer com palavras. Quando a última nota se dissipou no ar, Rafael permaneceu imóvel por um momento, os dedos ainda pousados sobre as teclas. "Chopin?" A Joana perguntou suavemente, revelando sua presença. Rafael virou-se, um leve sorriso formando-se em seus lábios. "Sim, noturno em mi bemol maior. Sempre recorro a ele quando estou perturbado." "É lindo",
ela comentou entrando na sala. Triste, mas de alguma forma reconfortante. Como muitas coisas verdadeiras na vida, ele respondeu fechando a tampa do piano. Como foi seu fim de semana? Produtivo, Joana disse, sentando-se em uma poltrona próxima. Na verdade, tenho algo importante para conversar com você. Algo que pode ajudar com sua situação atual. Rafael ergueu as sobrancelhas, surpreso. Minha situação. Seus problemas financeiros, ela esclareceu, sustentando seu olhar. Tenho uma ideia. Um projeto que pode beneficiar a todos nós. Você, o Instituto, os artistas e também a mim. A expressão de Rafael oscilou entre curiosidade e cautela. Estou ouvindo. Joana respirou fundo, reunindo coragem para compartilhar a ideia que havia dominado seus pensamentos nos últimos dias. O plano que, se desse certo, poderia não apenas ajudar Rafael a superar suas dificuldades financeiras, mas também transformar a vida de muitos artistas que, como ela, apenas precisavam de uma chance para que suas vozes fossem ouvidas. O silêncio pairou na sala de música por alguns instantes, depois que Joana terminou de expor sua ideia. Rafael a encarava com uma expressão que mesclava surpresa, admiração e uma pitada de ceticismo. Um festival beneficente, ele repetiu, como se precisasse dizer em voz alta para processar completamente. Com artistas do Instituto e leilão de algumas de minhas obras de arte. Não seria apenas um evento qualquer, Joana enfatizou, inclinando-se para a frente na poltrona, os olhos brilhando com entusiasmo. Seria uma celebração da música como ponte entre mundos diferentes. Artistas da periferia e colecionadores de arte, empresários e pessoas comuns, todos unidos pela música autêntica, pelas histórias reais. E você conversou com Eduardo Costa sobre isso? Rafael perguntou, ainda absorvendo a informação. O produtor musical? Sim, ela confirmou. Ele se interessou pela proposta. Disse que existe potencial para transformar o evento em um álbum ao vivo, possivelmente até um documentário. Vozes da cidade, do silêncio ao palco, algo assim. E Marcelo? Está animado com a ideia. Ele vê isso como uma oportunidade de dar mais visibilidade ao Instituto, atrair novos patrocinadores. Rafael levantou-se e caminhou até a janela, observando a cidade que se estendia lá embaixo. Um mosaico de realidades contrastantes, coexistindo lado a lado, assim como ele e Joana. Por que está fazendo isso? Perguntou finalmente, virando-se, para encará-la. Por que se importa com meus problemas financeiros? A pergunta pegou Joana de surpresa. Ela havia se preparado para objeções práticas, questões logísticas, mas não para esse questionamento direto sobre suas motivações. Por que você se importou comigo quando não precisava? Respondeu com simplicidade. Porque você viu algo em mim que nem eu mesma conseguia ver claramente. E principalmente, ela hesitou, buscando as palavras certas. Porque acredito que juntos podemos fazer algo significativo. Algo que vai além de resolver seus problemas ou realizar meus sonhos. Rafael a observou por um longo momento, como se estivesse vendo-a sob uma nova luz. Havia uma intensidade em seu olhar que fez o coração de Joana acelerar. Quando pensei em vender algumas obras, estava apenas tentando resolver uma crise, disse ele finalmente. Você transformou isso em uma oportunidade de criar algo novo, algo com propósito. Fez uma pausa. Um sorriso começando a se formar. É por isso que sua música toca as pessoas, Joana. Você tem essa capacidade de enxergar possibilidades onde outros veem apenas problemas. O elogio a fez corar. Então você aceita a ideia? Aceito. Rafael assentiu. A decisão claramente tomada. Vamos fazer isso acontecer. Nas semanas que se seguiram, o projeto começou a tomar forma concreta. Reuniões foram realizadas no Instituto, detalhes discutidos, responsabilidades distribuídas. Rafael colocou à disposição sua rede de contatos no mundo da arte e dos negócios, enquanto Marcelo mobilizou os artistas e professores do projeto. Eduardo Costa trouxe sua experiência em produção musical e contatos na indústria fonográfica. E no centro de tudo estava Joana, a improvável curadora artística do evento,
a voz que uniria diferentes mundos em uma única celebração. Para sua própria surpresa, descobriu-se naturalmente assumindo um papel de liderança, sua intuição musical e autenticidade conquistando o respeito de todos os envolvidos. O local escolhido para o festival foi o Teatro Municipal de São Paulo, um espaço imponente que simbolizava a união entre a tradição cultural da cidade e as novas vozes que emergiam de suas periferias. A data foi marcada para dali a 2 meses, tempo suficiente para os preparativos, mas não tanto que permitisse o entusiasmo esfriar. Uma tarde, enquanto trabalhavam juntos na seleção das obras que seriam leiloadas, Rafael observava Joana estudando, atentamente, um quadro de um artista contemporâneo baiano. Havia uma graciosidade em seus movimentos, uma confiança que não existia meses antes. "Você mudou", comentou ele, fazendo-a virar-se. "Como assim?" "Está diferente, mais segura, mais plena." Joana sorriu, reflexiva. "Acho que finalmente me permiti ser quem sempre fui, sem medo ou vergonha. É libertador." "Você me mudou também", Rafael admitiu, aproximando-se. "Antes de conhecê-la, de verdade, quero dizer, não apenas como minha funcionária, eu estava estagnado. Vivia cercado de arte, mas havia perdido a capacidade de ser tocado por ela. Estavam agora frente a frente, a poucos passos de distância. O quadro momentaneamente esquecido. Havia uma tensão no ar, uma corrente invisível de emoção que parecia fluir entre eles. "Rafael", Joana começou, sua voz pouco mais que um sussurro. "Isso que está acontecendo." "Sim?", ele encorajou quando ela hesitou. "É complicado", completou finalmente. "Nossas vidas são tão diferentes, eu ainda trabalho para você, tecnicamente." "Isso pode mudar", ele respondeu, dando mais um passo em sua direção. "Tudo pode mudar, Joana, se quisermos." O telefone de Rafael tocou, interrompendo o momento. Ele atendeu com visível relutância, afastando-se alguns passos enquanto conversava. Quando desligou, sua expressão havia mudado. "Era do escritório de advocacia", informou. "Parece que há desenvolvimentos no caso da fraude. Precisamos ir lá amanhã." "Nossa", Joana perguntou surpresa. "Se você puder me acompanhar", ele esclareceu. "Seu nome está no contrato do festival como co-organizadora, e eles precisam de algumas informações sobre como os fundos serão utilizados." A formalidade repentina com que falava, tão diferente da intimidade do momento anterior, deixou Joana confusa. Havia algo que ele não estava dizendo, uma preocupação que tentava esconder. "Claro", concordou, decidindo não pressionar. "Posso reorganizar meu horário na academia." Na manhã seguinte, sentados na sala de reuniões do prestigiado escritório Mendes em Associados, Joana entendeu a verdadeira razão da convocação. O advogado, um homem de meia-idade com expressão grave, explicava que os responsáveis pela fraude que vitimara Rafael haviam sido localizados, mas grande parte do dinheiro já havia sido dispersada em contas internacionais. "Em termos práticos", concluiu o advogado, "mesmo com um desfecho favorável no processo, o senhor deve considerar que recuperará, no máximo, 30% do valor investido. E isso pode levar anos." Rafael recebeu a notícia com uma calma que impressionou Joana. "Entendo. Nesse caso, o festival e o leilão se tornam ainda mais importantes." Sobre isso, o advogado pigarreou, desconfortável. Alguns de seus credores tomaram conhecimento do evento e questionaram a legalidade de dispor desses ativos antes da resolução de pendências financeiras. "O quê?" Rafael endireitou-se na cadeira, a compostura momentaneamente abalada. "As obras são minhas. Posso vendê-las se quiser." "Tecnicamente sim, mas a situação é complicada. Há cláusulas em alguns de seus contratos de investimento que poderiam ser interpretadas como impedimento para a alienação de bens significativos durante períodos de instabilidade financeira." Joana observava a troca com crescente preocupação. O festival, que havia começado como uma ideia para ajudar Rafael, agora parecia estar se transformando em um campo minado legal. "Há alguma solução?" perguntou, surpreendendo tanto o advogado quanto Rafael com sua intervenção direta.
O advogado ajustou os óculos, considerando-a com interesse renovado. Bem, se o evento for claramente caracterizado como beneficente, com a maior parte dos fundos destinada ao Instituto e não ao Sr. Almeida pessoalmente, teríamos uma posição mais defensável. Isso sempre foi a intenção, Rafael afirmou. O dinheiro das vendas das obras iria parcialmente para o Instituto e parcialmente para saldar dívidas específicas relacionadas à galeria, não para meu uso pessoal. Nesse caso, precisamos documentar isso formalmente, com transparência total sobre a destinação dos recursos. O advogado concluiu, fazendo anotações. E seria prudente ter uma entidade independente supervisionando a distribuição dos fundos. Ao deixarem o escritório, Rafael estava visivelmente tenso. Caminharam em silêncio por alguns quarteirões, até chegarem a uma pequena praça onde decidiram sentar-se. Sinto muito por isso, Joana disse finalmente. Parece que compliquei ainda mais sua situação. Rafael balançou a cabeça. Não, foi você. Essas complicações legais surgiriam de qualquer forma se eu tentasse vender as obras. Pelo menos agora temos um propósito maior, algo que vai além de simplesmente resolver meus problemas financeiros. Mesmo assim, ela insistiu, quando sugeri o festival, não imaginei que haveria tantos obstáculos. Obstáculos existem para serem superados, ele respondeu, sua mão encontrando a dela sobre o banco da praça. E prefiro enfrentá-los ao seu lado do que sozinho. O toque, a proximidade, as palavras carregadas de significado, tudo isso fez o coração de Joana acelerar. Pela primeira vez, permitiu-se reconhecer plenamente o que vinha crescendo entre eles nas últimas semanas. Um sentimento que ia muito além da gratidão, da admiração mútua ou mesmo da amizade. Rafael começou, reunindo coragem. Precisamos falar sobre nós. Ele completou apertando suavemente sua mão. Eu sei. É complicado. Ela repetiu as mesmas palavras da conversa interrompida no dia anterior. Nossos mundos são tão diferentes. Eram, ele corrigiu. Cada vez menos. Agora, você está entrando no meu mundo, Joana, e está o transformando, e eu... Fez uma pausa, buscando as palavras certas. Estou aprendendo a ver a vida através dos seus olhos, com uma clareza que nunca tive antes. Um silêncio carregado de emoção seguiu-se às suas palavras. Ao redor deles, a cidade pulsava em seu ritmo frenético, indiferente ao drama pessoal que se desenrolava naquele banco de praça. Tenho medo, Joana admitiu finalmente, sua voz quase um sussurro. Medo de me entregar a isso e descobrir que foi apenas um momento, uma fase. Medo de que, quando a novidade passar, quando não for mais a faxineira com voz de anjo, você... Olhe para mim, Rafael interrompeu gentilmente, virando-se para encará-la. O que sinto por você não tem nada a ver com sua voz ou com o festival ou com qualquer circunstância externa. É sobre quem você é, Joana. Sua força, sua integridade, sua capacidade de ver beleza onde outros não veem. Seus olhares se encontraram, e naquele momento, todas as barreiras sociais, todas as diferenças de origem e circunstância pareceram dissolve-se. Eram apenas duas pessoas, vulneráveis e autênticas, reconhecendo um no outro algo raro e precioso. Lentamente, como se dando tempo para que ela recuasse se quisesse, Rafael se inclinou e a beijou. Foi um beijo suave, quase hesitante. Uma pergunta mais que uma afirmação. E quando Joana respondeu, entrelaçando os dedos em seus cabelos e aprofundando o contato, foi como se uma música há muito tempo composta finalmente encontrasse sua melodia perfeita. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes, como se tivessem corrido uma longa distância. Rafael encostou sua testa na dela, os olhos fechados, saboreando o momento. Isso complica ainda mais as coisas, não é? Joana murmurou. Um leve sorriso nos lábios. Ou talvez simplifique, ele respondeu. Agora pelo menos sabemos onde estamos. O caminho de volta foi percorrido em um silêncio confortável, suas mãos ocasionalmente se tocando, sorrisos cúmplices trocados em olhares rápidos. Ambos sabiam que haviam cruzado uma linha sem volta e que, independentemente dos desafios,
Que o festival, os problemas financeiros ou suas diferentes origens pudessem apresentar, enfrentariam tudo isso juntos. Naquela noite, após colocar os filhos para dormir, Joana sentou-se em sua pequena varanda com um caderno e um lápis. As palavras fluíram naturalmente, formando versos que falavam de encontros inesperados, de barreiras quebradas, de músicas que apenas o coração podia ouvir. Era uma nova composição diferente de tudo o que já havia criado antes, não nascida da dor ou da luta, mas da esperança e da possibilidade. Do outro lado da cidade, em sua cobertura agora silenciosa demais, Rafael também não conseguia dormir. Sentado ao piano, dedilhava uma melodia que parecia surgir espontaneamente sob seus dedos. Não mais a melancolia de Chopin, mas algo luminoso e cheio de promessa, como o futuro que agora se desenhava à sua frente. À medida que novembro avançava, os preparativos para o festival se intensificaram. A notícia do evento começou a circular nos meios culturais da cidade, gerando curiosidade e expectativa. A história inusitada da faxineira descoberta pelo empresário, embora simplificada e romantizada pela mídia, atraía a atenção para o projeto. Enquanto isso, a relação entre Joana e Rafael se aprofundava, cuidadosamente mantida discreta para não ofuscar o propósito maior do festival, ou alimentar especulações maliciosas. Pedro e Aninha conheceram Rafael em um domingo de piquenique no Ibirapuera. E, para alívio de Joana, a interação foi surpreendentemente natural, especialmente entre Rafael e Pedro, que compartilhavam um inesperado interesse por astronomia. Semana do festival finalmente chegou, trazendo consigo uma mistura de excitação e ansiedade. A última reunião de produção aconteceu na quinta-feira à noite, no Instituto, com todos os principais envolvidos presentes. Detalhes foram revisados, responsabilidades confirmadas, contingências discutidas. Ao final, quando a maioria já havia se retirado, Marcelo pediu um momento a sós com Joana e Rafael. "Tenho uma notícia", anunciou, um sorriso enigmático nos seus lábios. Eduardo conseguiu confirmar a presença de representantes das 3 maiores gravadoras do país para o festival. "Todos estão especialmente interessados em você, Joana." A informação caiu como uma bomba. Embora o sucesso do evento e possíveis oportunidades futuras estivessem sempre no horizonte, a perspectiva concreta de despertar o interesse da indústria fonográfica parecia subitamente real demais, quase assustadora. "Isso é incrível", Joana conseguiu dizer, sentindo-se simultaneamente eufórica e aterrorizada. "É o reconhecimento que seu talento merece", Rafael comentou, apertando sua mão sob a mesa. "O começo de tudo." Enquanto caminhavam para o carro após a reunião, Joana estava incomumente silenciosa, absorvendo o impacto da notícia. 1 centavo por seus pensamentos. Rafael provocou gentilmente, abrindo a porta do passageiro para ela. "Estou pensando em como a vida pode mudar tão rapidamente", ela respondeu, entrando no veículo. "Há 6 meses, minha maior preocupação era conseguir pagar o aluguel e manter as crianças na escola. Agora estou prestes a me apresentar no Teatro Municipal, com executivos de gravadoras na plateia." "Assustador? Aterrorizante", ela admitiu com um sorriso nervoso, "mas também maravilhoso, como um sonho do qual tenho medo de acordar." Rafael ligou o carro, mas antes de partir, virou-se para ela. "Não é um sonho, Joana. É real. Você merece cada parte disso. O reconhecimento, as oportunidades, tudo. E independentemente do que aconteça no sábado, lembre-se, sua voz já mudou pelo menos um mundo. O meu." Ela o beijou então, um beijo cheio de promessa e gratidão, selando sem palavras o pacto entre eles, de estarem juntos, acontecesse o que acontecesse, enquanto o festival se aproximava rapidamente, trazendo consigo a promessa de transformar não apenas suas vidas individuais, mas a forma como a música e a arte poderiam construir pontes entre mundos aparentemente distantes. A manhã do grande dia amanheceu com uma chuva fina e persistente sobre São Paulo, como cortinas de prata, líquida descendo dos céus cinzentos.
Joana acordou antes do alarme, o coração acelerado com a realização de que o momento pelo qual vinha se preparando finalmente chegara. Ao lado da cama, sobre a pequena mesa de cabeceira, estava o vestido que usaria, uma criação exclusiva, de Patrícia, em tons de azul profundo com detalhes em dourado, inspirado nas cores do céu noturno que tanto fascinavam Pedro. Do outro lado da cidade, Rafael também despertava cedo, após uma noite de sono inquieto. Sentado na beira da cama, contemplava a vista da cidade que lentamente ganhava vida sob a chuva. Os últimos meses haviam sido uma montanha-russa emocional e financeira, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia-se genuinamente esperançoso. Independentemente do resultado do festival, se conseguiria ou não resolver seus problemas financeiros, se as gravadoras se interessariam ou não por Joana, algo fundamental havia mudado em sua vida. Ele havia redescoberto um propósito, uma conexão genuína com o mundo, além das paredes de sua cobertura luxuosa. Às 4 da tarde, o movimento nos bastidores do Teatro Municipal já era intenso. Técnicos ajustavam luzes e som, produtores corriam de um lado para outro com pranchetas e fones de ouvido. Artistas, nervosos, aqueciam suas vozes em camarins improvisados. Em uma pequena sala reservada para a organização, Joana, Rafael, Marcelo e Eduardo finalizavam os últimos detalhes. Os ingressos esgotaram completamente, informou Marcelo, exibindo o TAC relatório em seu tablet. E conseguimos atingir 120% da meta de arrecadação prévia com os patrocinadores. As obras para o leilão estão todas catalogadas e expostas no foyer, acrescentou Rafael. O leiloeiro chegará em 1 hora para a verificação final. Eduardo consultou seu relógio. Os representantes das gravadoras confirmaram presença. Estarão na 3ª fileira, bem no centro. Joana ouvia tudo em silêncio, sentindo uma mistura de orgulho e apreensão. Havia tanto em jogo naquela noite, não apenas para ela, mas para todos os artistas do Instituto, para Rafael e seus problemas financeiros, para o futuro do projeto que haviam construído juntos. "Você está bem?" Rafael perguntou baixinho, quando os outros saíram para verificar pendências. Um pouco nervosa, ela admitiu, alisando inexistentes rugas no vestido ainda em seu cabide. "É muita pressão." "Lembre-se do que conversamos", ele disse, segurando suas mãos entre as dele. "Esta noite não define quem você é. Seu valor não está no que aqueles executivos pensarão ou quanto dinheiro arrecadaremos. Está na coragem que teve para chegar até aqui, na autenticidade da sua música, na inspiração que você se tornou para tantos outros." Joana assentiu, sentindo-se reconfortada por suas palavras. Desde o beijo na praça, semanas atrás, haviam desenvolvido uma forma de comunicação que ia além das palavras, um entendimento mútuo baseado no respeito e na admiração genuína. "E você?" perguntou, estudando seu rosto em busca de sinais da ansiedade que sabia que ele também sentia. "Como está?" "Surpreendentemente calmo", Rafael respondeu com um pequeno sorriso. "Sabe, acho que finalmente entendi algo importante. Aquelas obras de arte que estão lá fora para serem leiloadas, por mais que eu as ame, por mais valiosas que sejam, são apenas objetos. O que estamos criando aqui, juntos, é algo vivo, algo que vai além de qualquer valor monetário." Eles compartilharam um momento de silêncio, as testas encostadas uma na outra, respirações sincronizadas, como se reunissem forças mutuamente para a noite que estava por vir. Uma batida na porta os separou. Era Aninha, deslumbrante em seu vestido de festa, acompanhada por Pedro e Dona Neuza, que havia se oferecido para cuidar das crianças durante o evento. "Mamãe, você tá linda!" exclamou a menina, correndo para abraçar Joana, mesmo antes que ela tivesse terminado de se vestir. "Ainda não estou pronta, querida." Joana riu, retribuindo o abraço. "Mas já tá linda mesmo assim", insistiu Aninha, com a lógica irrefutável. Das crianças, Pedro, mais contido aos 12 anos, manteve-se próximo à porta, mas seus olhos brilhavam de orgulho. "Vai ser incrível, mãe", disse simplesmente. "Obrigada, filho."
Joana respondeu, emocionada com o apoio incondicional de seus filhos. Por tudo. Às 7 da noite, as portas do teatro foram abertas ao público. A chuva havia cessado, deixando no ar uma frescura agradável que contrastava com o calor habitual de São Paulo. O foyer rapidamente se encheu de pessoas, algumas em trajes de gala, outras em roupas mais simples, mas todos unidos pela expectativa do evento que estava prestes a começar. Entre os convidados especiais estavam familiares dos artistas do Instituto, muitos vindos de periferias distantes, para quem o imponente Teatro Municipal era um território desconhecido. Marcelo e sua equipe haviam se certificado de que todos se sentissem bem-vindos, com jovens voluntários atuando como guias e anfitriões. O leilão silencioso das obras de arte aconteceu durante a primeira hora, com interessados circulando entre as peças expostas e registrando seus lances em tablets disponibilizados para esse fim. Rafael, elegante em seu terno escuro, circulava entre os potenciais compradores, compartilhando histórias sobre as obras, respondendo perguntas, disfarçando com maestria a ansiedade sobre o resultado financeiro do evento. Às 8 horas, um sino suave anunciou o início do espetáculo. Os convidados dirigiram-se ao auditório, ocupando seus lugares enquanto as luzes gradualmente diminuíam. No camarim principal, Joana fazia seus últimos exercícios vocais, cercada pelos outros artistas que se apresentariam. Prontos? Perguntou Marcelo, entrando no camarim com um sorriso encorajador. O teatro está lotado e posso sentir a energia positiva da plateia. Joana trocou olhares com os outros artistas. O jovem rapper da Zona Sul, a adolescente com voz de anjo, o grupo de percussão, todos aqueles que haviam ensaiado incansavelmente nas últimas semanas. Havia um sentimento compartilhado entre eles, uma mistura de nervosismo e determinação. Estamos prontos, respondeu por todos. O espetáculo começou com uma breve introdução de Marcelo, explicando a missão do Instituto e o propósito do evento. Em seguida, um a um, os artistas tomaram o palco, cada apresentação recebida com aplausos cada vez mais entusiasmados. Nos bastidores, Joana observava cada performance com o coração cheio de orgulho. Estes eram seus colegas, pessoas que, como ela, haviam encontrado na música uma forma de expressão, de resistência, de sonho. Vê-los brilhando naquele palco prestigioso, recebendo o reconhecimento que mereciam, era uma confirmação de que todo o esforço dos últimos meses havia valido a pena. Finalmente chegou sua vez. Quando o apresentador anunciou seu nome, Joana sentiu uma onda de calafrios percorrer seu corpo. Por um breve momento, todas as inseguranças voltaram. A faxineira que ousara sonhar alto demais, a mãe solo que temia estar negligenciando os filhos em busca de um sonho pessoal, a mulher que atravessara a cidade todos os dias para limpar casas de luxo. Então, ao pisar no palco iluminado, seus olhos encontraram 3 pontos de ancoragem na plateia. Seus filhos na primeira fila, sorrisos largos e olhos brilhantes. Rafael. Algumas fileiras atrás, seu olhar transmitindo toda a confiança e admiração que ela precisava. E dispersos pelo teatro, rostos familiares de pessoas de sua comunidade, vizinhos, colegas de trabalho, amigos que haviam acompanhado sua jornada. Naquele momento, todas as dúvidas se dissiparam. Ela pertencia àquele palco tanto quanto qualquer pessoa. Sua história, sua música, sua voz, tudo aquilo era legítimo, valioso, necessário. O pianista tocou as primeiras notas da canção que haviam escolhido para abrir sua apresentação, Sonhos Adiados, a mesma que ela cantara no Instituto meses antes, agora com um arranjo profissional que, no entanto, preservava a simplicidade emotiva da melodia original. Quando Joana começou a cantar, uma transformação sutil aconteceu. No teatro, o burburinho residual cessou completamente. As respirações pareceram sincronizar-se, e uma conexão quase palpável se estabeleceu entre ela e cada pessoa presente. Sua voz, poderosa em sua vulnerabilidade, contava uma história de luta e esperança, que ecoava com experiências universais de perda, perseverança
e redenção. A primeira canção foi seguida por outras 2 composições originais, cada uma revelando diferentes facetas de sua identidade musical e pessoal. Para a última música da noite, uma surpresa que não estava no programa, Rafael juntou-se a ela no palco, sentando-se ao piano. Juntos apresentaram uma composição que haviam criado nas últimas semanas, ele na melodia, ela na letra, uma celebração da conexão inesperada que haviam encontrado um no outro. Quando a última nota se dissipou no ar, o teatro permaneceu em silêncio por 2, 3, 4 segundos, um silêncio carregado de emoção contida. Então, como uma barragem rompendo, a plateia irrompeu em aplausos. Pessoas se levantaram, algumas com lágrimas nos olhos, outras sorrindo amplamente, todas unidas no reconhecimento de que haviam testemunhado algo extraordinário. Nos bastidores, após a apresentação, Joana foi cercada por abraços, cumprimentos e algumas lágrimas emocionadas dos outros artistas. Marcelo entrou radiante na sala, seguido por Eduardo e 3 pessoas de aparência executiva que ela imediatamente reconheceu como os representantes das gravadoras. "Foi sensacional", Marcelo exclamou abraçando-a. "Eles querem conversar com você, todos os 3. As reuniões improvisadas aconteceram ali mesmo, entre taças de champanhe e a energia remanescente da apresentação. Cada executivo apresentou sua visão sobre como poderiam trabalhar com Joana, que propostas poderiam oferecer, que direção gostariam de dar à sua carreira. "Vou precisar de tempo para pensar", ela respondeu diplomaticamente, após ouvir atentamente a todos. "Esta noite é sobre o Instituto, sobre todos os artistas que se apresentaram. Qualquer decisão sobre minha carreira solo precisará considerar como posso continuar apoiando o projeto." A resposta, que meses antes teria parecido presunçosa ou ingênua, foi recebida com respeito. Joana não era mais apenas uma descoberta promissora. Era uma artista que acabara de provar seu valor, que tinha uma visão clara de quem era e do que representava. Quando finalmente conseguiu um momento de privacidade com Rafael, longe dos olhares curiosos e das conversas entusiasmadas, Joana sentia-se simultaneamente exausta e energizada, como se tivesse corrido uma maratona e atravessado a linha de chegada em primeiro lugar. "Conseguimos", disse simplesmente, deixando-se abraçar por ele. "Você conseguiu", Rafael corrigiu, beijando suavemente sua testa. "Eu apenas tive o privilégio de testemunhar e apoiar." "E o leilão? As obras?" Um sorriso largo iluminou o rosto dele. "Todas vendidas por valores acima do esperado. Não apenas resolveremos meus problemas mais urgentes, como teremos recursos para expandir o projeto do Instituto. Mesmo, e tem mais. 3 colecionadores importantes manifestaram interesse em apoiar a galeria financeiramente, impressionados com a integração entre arte visual e música que promovemos esta noite. Parece que encontramos uma fórmula que funciona." Joana encostou a cabeça em seu peito, deixando que o alívio e a alegria a inundassem completamente. "E agora? O que acontece a seguir?" Rafael afastou-se ligeiramente para olhá-la nos olhos. "Isso depende de nós, não é? Temos opções que não tínhamos antes. Você tem propostas de gravadoras para considerar. Eu tenho uma galeria para reconstruir, agora com uma visão mais ampla de integração com outras artes." "E nós?", ela perguntou, a pergunta carregando todo o peso das possibilidades futuras, dos caminhos que poderiam seguir juntos ou separados. "Nós", ele repetiu, tomando suas mãos entre as dele. "Somos a melhor parte dessa história toda, a parte que ninguém esperava, nem mesmo nós. A prova viva de que quando mundos diferentes se encontram com respeito e abertura, algo extraordinário pode nascer." 6 meses depois, em uma tarde ensolarada de maio, uma nova placa foi inaugurada na fachada de um prédio restaurado no bairro da Bela Vista. Fundação Vozes em Visões. Lia-se em letras elegantes sobre o logo que combinava elementos musicais e visuais em um desenho harmonioso. O espaço, resultado da fusão entre a Galeria de Rafael e uma expansão do Instituto Vozes da cidade,
Abrigava agora um centro cultural completo, com salas de exposição, estúdios de música, espaços para oficinas e apresentações e um programa educacional que atendia jovens talentos de toda a cidade. Na cerimônia de inauguração, Joana, elegante em um vestido simples, mas sofisticado, observava com emoção a realização do sonho que havia começado como uma ideia ousada para salvar Rafael da falência. Ao seu lado, Pedro e Aninha, crescidos e mais confiantes após os meses de mudanças positivas, interagiam animadamente com os convidados. Rafael aproximou-se, trazendo consigo um homem idoso, que Joana reconheceu como um dos investidores mais importantes do novo projeto. Senhor Cardoso, esta é Joana Ferreira, cofundadora da fundação e a verdadeira visionária por trás de tudo isso, apresentou Rafael, o orgulho evidente em sua voz. É um prazer finalmente conhecê-la, disse o senhor, apertando a mão de Joana com respeito. Sua história, de faxineira a diretora artística e cantora premiada, é uma inspiração para todos nós. Obrigada, Joana respondeu com um sorriso genuíno. Mas a verdadeira inspiração são os jovens artistas que estamos descobrindo. Todos os dias, eles são o futuro que estamos construindo. Após a partida do investidor, Rafael entrelaçou seus dedos aos de Joana, o gesto simples carregando todo o conforto da intimidade construída nos últimos meses. Juntos observaram o espaço repleto de pessoas de diferentes origens, idades e classes sociais, todas unidas pela apreciação da arte e da música. Quem diria, Rafael comentou, que aquela manhã em que você cantarolava enquanto limpava, meu apartamento nos traria até aqui? A vida é cheia de surpresas, Joana respondeu recostando-se levemente contra ele. Algumas vezes, basta uma pessoa acreditar em você para que tudo mude. Ou talvez, ele acrescentou, basta você acreditar em si mesma e o mundo eventualmente percebe o que você sempre soube. O evento continuou noite adentro, com apresentações de artistas do projeto, exposição de obras de novos talentos visuais e o anúncio do primeiro álbum solo de Joana, que seria lançado no mês seguinte por uma gravadora independente que havia lhe oferecido total liberdade artística. A história da faxineira e do milionário, como a mídia gostava de chamá-los, havia se transformado em algo muito maior que um romance improvável. Tornara-se um símbolo de como a arte pode derrubar barreiras, de como talentos autênticos merecem ser descobertos independentemente de sua origem, e de como duas pessoas de mundos aparentemente incompatíveis podem, juntas, criar algo que transforma não apenas suas próprias vidas, mas a comunidade ao seu redor. Quando a noite chegou ao fim e apenas os mais próximos permaneciam no local, Joana subiu ao pequeno palco central uma última vez. Sem anúncio ou introdução, começou a cantar a capela. Não uma de suas novas composições sofisticadas, mas a simples canção que havia gravado para Rafael naquele pequeno aparelho quase um ano antes. A voz pura e emocionada ecoou pelo espaço, lembrando a todos de onde tudo começara, com uma mulher que, apesar de todas as dificuldades, nunca deixara de cantar, e um homem que, em meio ao seu próprio vazio, soubera reconhecer a beleza daquela voz. Enquanto cantava, seus olhos encontraram os de Rafael na pequena plateia. O olhar que trocaram continha toda a história que haviam construído juntos, os medos superados, as barreiras derrubadas, os sonhos realizados e os novos horizontes que ainda os aguardavam. Pois essa era a verdadeira lição que haviam aprendido, que as maiores riquezas não estão nos bens materiais ou no status social, mas na coragem de ser autêntico, na capacidade de reconhecer o valor nos outros e na disposição de construir pontes entre mundos que apenas na superfície parecem irreconciliáveis. E enquanto a última nota se dissolvia no ar, uma certeza pairava entre todos os presentes, de que aquele não era